Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Tá no ar aqui pela TV Pantanal, canal 22. Uma empresa, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. São 7 horas e 30 minutos em ponto. E isso tem ocorrido ao longo dos últimos mais de 5 anos, né? A gente sempre aqui, pontualmente, com o nosso programa Opinião. Com você, para você. Sempre recheando o seu fim de noite, não, metade de noite para o final, com muitas informações. As informações que a gente vai usar, servir de recheio para você nessa noite são aquelas referentes ao meio ambiente. Daqui a pouquinho vai estar a postos conosco aqui, nessa bancada, a superintendente do IBAMA, aqui em Mato Grosso, Cibele Madalena. Está chegando, acabei de falar com ela. E a gente vai prosear, vai falar um pouco mais sobre tudo o que anda acontecendo no meio ambiente, nos ecossistemas, enfim, as políticas ambientais do atual governo central. E isso e muito mais aqui para você no nosso programa Opinião na TV Pantanal. Ok? Combinado? Então a Cibele Madalena está chegando aí, não é? Acabei de falar com ela por telefone e ela está encostando. O Opinião, então, vai até às 8h30 com você aqui. Professor Lorenberg, seu fim de semana foi bom? Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Foi muito bem o meu final de semana, como sempre, né? Eu estava em casa estudando e etc. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Vou mandar um abraço, aliás, 3 abraços muito especiais. O primeiro deles para a Rita, lá do Pedra 90. E os outros 2 para Maria e a Benedita do Parque Cuiabá. E, se você errar o parque, pode ser a Maria, pode ser quem for, ela vai ficar chateada. Não é O'Hara, não é Parque Atalaia, é Parque Cuiabá. Você que é a Maria e você que é a Benedita. Benedita. Lorenberg está mandando um abraço para vocês aí, viu? E também para quem lá, a outra primeira pessoa. Para Rita, lá no Pedra 90. Rita do Pedra 90. Lorenberg, quando você fala que você passou o fim de semana maravilhoso, foi bem e tal, que você passou... Eu imagino que eu não consigo ver o Lorenberg se divertindo, assim, numa coisa de churrascaria ou coisa assim. Eu consigo ver o Lorenberg, imaginar o Lorenberg lendo, deitado no sofazão lá, ou sentado em algum canto lá, lendo, fazendo exercício com o cérebro, porque a leitura é exercício para o cérebro, né? Eu não consigo ver o Lorenberg fazendo qualquer outra coisa senão isso. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, de fato, eu não sento no sofá para ler e não deito na cama para ler. Como é que você lê então? Em Sentar pé? no sofá, deitar numa cama para ler é pedir para dormir. Olha, o meu pequeno escritório, acanhado escritório, tem uma mesa de madeira e uma cadeira de madeira dura. Não tem nem almofada, não, é dura. tortura. Por uma razão muito simples, amigos. Se você senta numa cadeira confortável, vem a preguiça, vem o sono. E eu sou um leitor, eu não gostaria de ser leitor dos meus livros, em nenhum momento. Fala porque isso. Eu sou um leitor rigoroso. Eu uso, de fato, para leitura, amigo telespectador, o bisturi e a pinça. O bisturi, né, dissecar o corpo, o médico tem muito isso, né? Dissecar, eu disseco o texto. Uso o bisturi para dissecar todo o texto e a pinça para retirar daquele texto algo que venha a me favorecer. Eu estou de castigo no bom sentido, porque eu me divirto muito. Eu já li, eu estou fazendo um novo trabalho sobre política, já li todas as atas das sessões no período que eu estou estudando e agora eu estou escrevendo o texto. É uma alegria para mim, eu me divirto. Tá aí, portanto, o Lorenberg se explica, falando que ele gosta, como que ele faz, seus modus operandi. O hiperbólico Lorenberg, né? Hiperbólico é aquele que fala muitas hipérboles, né?
Hipérboles. Paulo, você está doido, você está falando um monte de coisa que não... Hipérboles é o exagero, né? Quando ele fala, eu fico de castigo, eu fico não sei o quê, bisturi, pinça, eu não sei o que mais. São figuras de linguagem que a gente usa. A língua portuguesa explica isso, né? São as hipérboles, e quem fala muito hiperbólico, quem fala muitas hipérboles é o hiperbólico ou hiperbólica. Por exemplo, estou morto de fome. Eu não morri, mas eu estou morto de fome. Então, entendeu, né? O exagero na frase. Estou morto. Eu estou roxo de saudade da minha amada. Eu não estou roxo, eu estou moreno, né? E assim por aí vai, né? Por aí vai. Então, isso são as hipérboles, que são, em tese, o exagero que a gente comete nas frases. Não é nenhum exagero dizer que a Cibele Madalena está aqui com a gente já. Chegou aqui a nossa querida convidada desta noite, né? A gente convidou a superintendente do IBAMA aqui no estado de Mato Grosso. Ela vem, quando a gente convida, a Cibele não... O Lorenberg pode até não vir trabalhar, mas a Cibele vem porque ela sabe a importância do poder da informação, não é? E ela sabe que ali no nosso IBAMA tem muitas informações que as pessoas, o grande público, precisam saber, não é isso? Então, fique bem à vontade para interagir conosco, se você tiver algum tipo de pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa assim. E para interagir com a gente aqui no nosso programa Opinião. Nossa Cibele, que é filha da dona... Eu esqueci o nome da mãe dela, mas... Estela. Dona Estela. Isso. É a terceira vez que eu pergunto e ela sempre responde e eu não lembro. Dona Estela, querida, obrigado, viu? Por nos fornecer, por nos trazer aqui ao mundo a nossa gloriosa Cibele Madalena. Operação Caiabi, eu vou falar logo da Operação Caiabi, não é Caiabi, não é Caiabi, é outro nome, Chapire, que tem a ver com Caiabi, que é os povos caiabis, não é? Exato. Queria que você explicasse para a gente essa operação, daqui a pouquinho a gente tem algumas imagens também para a gente exibir, mas vamos, boa noite, bom tê-la aqui, explicar logo essa operação. Boa noite a todos, para mim é um grande prazer novamente estar aqui com vocês nessa bancada. É muito especial, sim, esse programa Opinião, até pelo alcance que ele tem e pela interatividade, né? A Operação Chapire, ela foi deflagrada agora, nesse último dia 10 de junho. Nós tivemos lá com um contingente de 16 agentes, sendo 7 do IBAMA, 1 da FUNAI e 8 do BOP, né? Explosivistas do BOP. E a nossa operação, então, foi para a destruição de balsas que estavam extraindo irregularmente ouro, né, no leito do rio Telespires. A gente estima que aproximadamente 2 milhões de reais custa cada uma dessas balsas que foram destruídas. E os agentes estiveram lá, então, a partir de denúncias que foram encaminhadas, né? Mas a ideia e por que nós fazemos a explosão dessas balsas, acho que é o ponto mais fundamental para a gente conversar nessa noite, é que a gente tem prerrogativa para fazer isso dentro de terras indígenas, né? Então, uma das hipóteses previstas, né, no decreto 6.514 para a destinação de bens apreendidos é a destruição, né? E aí a destruição com o uso de explosivos, apesar de ser uma cena um tanto quanto chocante, mas é a medida necessária, né, para dissuadir e para tentar minimizar, de alguma forma, aquele impacto que já está sendo ocasionado dentro do território indígena. Então, a Operação Chapire, ela tem várias etapas, várias são as etnias que nós vamos atender, mas ali na terra indígena Caiabi, o foco foi, digamos assim, a destruição dessas embarcações, dessas balsas, que são utilizadas para extração irregular de ouro. Operação Chapire, lá no Telespires, na reserva Caiabi. Foi preso alguém? Porque você falou aí de destruição de balsas e tudo, mas tem sempre o responsável por isso. Esse pessoal não foi sequer autuado? Eles foram autuados, mas presos não. A parte criminal é parte com a Polícia Federal, né? Então a gente vai encaminhar o relatório consolidado das informações todas que nós levantamos em campo. As autuações estão sendo finalizadas agora. O pessoal chegou ontem de campo. A finalização, então, desse procedimento vai ser encaminhado para a polícia para a gente dar seguimento às investigações na esfera criminal e aí, se necessário, a prisão acontecer desses que são responsáveis. A Polícia Federal entra por conta de serem área indígena ou por serem águas? As águas são da União, não é?
ou porque o IBAMA que está capitaneando essa operação? Por tudo isso, Paulo, por ser território especialmente protegido, né, terras indígenas, por ser um rio federal, e a gente puxa a competência, no caso, aí para a Polícia Federal. Mas veja, nós tivemos o apoio do BOP, né, os explosivistas do BOP, que é a Polícia Militar. Então, quando a gente consegue esse apoio policial, a gente acaba tendo maior efetividade, com toda certeza. Tem imagem disso aí? Eu não sei se tem, mas daqui a pouquinho, se você ver se tem, Boca, eu vou chamar o Lorenberg para as suas primeiras considerações aqui no programa. Superintendente, antes de mais nada, registrar a minha alegria, a nossa alegria em tê-la mais uma vez aqui. Todos nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. Superintendente, eu tenho 4 assuntos, basicamente, que eu gostaria muito de ouvi-la. O primeiro assunto, eu vou falar o nome da pessoa, mas dos outros não falarei para não trazer a questão da pessoalidade aqui. Me perdoe tomar essa liberdade. A primeira questão, superintendente, uma reflexão. A senhora é bióloga, né? Portanto, conhece muito bem de todo esse assunto e a experiência que a senhora tem como servidora do IBAMA. Nos anos 80, chegou muito forte no Brasil o negacionismo ambiental, muito forte. Foi parado ou diminuído com a Eco 92. Que diminuiu um pouco, mas não perdeu de todo, continuou. Pois bem, nesse cenário da década de 80, nós tivemos aqui um parlamentar chamado Hernani Martins, do PDS. Como está muito distante de nós, por isso eu estou citando o nome. Ele disse uma frase muito... Por isso eu estou provocando a senhora para reflexão. Ele disse o seguinte: olha, eu não sou ecologista, eu não trabalho com a ecologia, porque ecologia é ciência. Eu defendo o meio ambiente. Eu gostaria muito de uma reflexão da senhora neste particular. Nossa, que pergunta provocativa e importante, né? No último dia 5 de junho nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, então a gente está com esse calor ainda, né, dessa temática que eu acredito que é sempre bom revisitar, né? O meio ambiente, ele, na verdade, tem várias vertentes, né? Por óbvio que a ecologia, o estudo da ecologia como ciência é uma dessas possibilidades, né? Então, quando a gente trabalha as questões ambientais, quando a gente pensa em preservação, conservação, em medidas mitigadoras, em situações em que a gente possa equalizar, porque daí a gente não pode falar em meio ambiente sem falar também no tripé da sustentabilidade, em economia, em pensar em perspectivas que possam auxiliar, né, digamos assim, esse consumo mais racional, né, dos bens que a gente tem. Então, a gente passa por todas essas fases e todas essas reflexões. Mas o meio ambiente, ele também não é só essa coisa que a gente imagina fora, né? Porque muitos de nós imaginamos o meio ambiente como algo externo, né? Tá lá na natureza, ou tá, enfim, nas florestas, nas águas. Mas a gente hoje tem uma das nos vieses, eu acredito que mais interessantes do direito do trabalho, que é o meio ambiente do trabalho, que é a qualidade de saúde mesmo do trabalhador. Então a gente acaba tendo essas interações, né, desses microcosmos, desses microambientes, sendo hoje uma tendência a essas reflexões também. Então, eu avalio que realmente, não só de ecologia, vive o meio ambiente, dizem outras ciências que são importantes e que reforçam a nossa necessidade de bem estudar e de bem viver, o que é questão ambiental, mas a gente passa também por essa reflexão sobre o que é sustentabilidade, sobre o que é consumo sustentável, sobre quem somos, né, enquanto cidadãos do mundo e que planeta vamos deixar, né? Os nossos pactos internacionais de redução de emissão de gases de efeito estufa, o nosso, digamos assim, cronômetro está em contagem regressiva há muito tempo, né? 2030 está bem aí. O que é que nós estamos fazendo para poder reduzir de fato o desmatamento, a emissão de gases de efeito estufa, não só como nação Brasil, mas como mundo e como os países signatários, né,
dos protocolos de Kyoto, dos protocolos, né, de Paris, enfim, de todos aqueles protocolos essenciais para esse nosso bem viver, né? E aí o negacionismo, ele passa por isso, por não acreditar que a gente vive um processo, né, de aquecimento global, de emergências ambientais, emergências climáticas, que nos fazem repensar o modo mesmo de como a gente também trabalha dentro da nossa instituição, né? O IBAMA hoje ele é um dos órgãos responsáveis por ações de políticas, né, enfim, de comando e controle, mas o trabalho de educação ambiental, o trabalho de sensibilização, né, dos povos originários, porque eu preciso falar sobre isso. Nós estivemos agora também, nesse mês, visitando 43 aldeias dentro do Parque Indígena do Xingu para trabalhar e sensibilizar a educação ambiental, para trabalhar o uso racional do fogo. Então, é isso, acho que a sustentabilidade passa por todas essas fases. O direito ambiental, ele é um direito novo, né? A gente tem muitas legislações sendo trabalhadas, mas precisamos pensar e repensar qual é a casa que nós queremos morar, qual é o planeta que a gente tem e como é que a gente vai viver daqui para frente. O negacionismo que o Lorenberg citou aqui, fazendo referência aos anos 80, que segue até hoje a gente vê isso muito. O superintendente Cibele não está atrelada à ignorância, ao desconhecimento, ou seja, se tivéssemos mais difusão da informação, seja pelos meios de comunicação, e eu defendo em especial nas escolas, porque é ali que se forma, nas escolas mesmo, escolas básicas, ensino fundamental, médio, depois segue. Não tá, se você, que eu falo é o governo, seja ele qual for, o governo central, os estaduais e os municipais, investirem nessa consciência, na proliferação da informação propriamente, desmistificando mais uma mensagem desenviesada, porque se você politizar o negócio, ideologizar a conversa, fica ruim. Se você for tecnicamente com as informações, por A mais B, tem aí, essa questão climática é preocupante, leva lá de forma ilustrada, bem ilustrativa para as crianças, para os jovens, para todo mundo, a gente não estaria avançando, porque se falar em negacionismo nos anos 80 e dos anos 2025, mudou alguma coisa? Mudou, mas eu não vou ousar dizer empiricamente que mudou para pior, porque hoje a gente ouve e vê cada absurdo, não é, sobre desconsiderando a ciência, por exemplo, na questão do meio ambiente. Eu queria que você desse a sua opinião, pelo menos, a respeito disso. Eu avalio que sim, sabe, Paulo? A ideia é que a gente tenha cada vez mais os espaços escolares como esses centros difusores mesmo de informação. A gente tem políticas que são políticas estatais, né? Que a Política Nacional de Meio Ambiente é uma delas. A educação ambiental também é uma política muito bem solidificada. Mas perdão, interromper. Isso não está muito centralizado na Semana do Meio Ambiente? Acabamos de ter aí em junho, já a Semana do Meio Ambiente. Aí depois cala-se, não vê aquela efervescência das informações. Eu queria que eu estou interrompendo aqui, eu sei que eu estou sendo meio chato, mas eu não queria ser chato. Só para agregar um pouco nesse posicionamento dela. Não tínhamos que ter essa difusão intensa durante todo o tempo? Sim, deveríamos, né? Até porque é exatamente isso, o meio ambiente está em todos os lugares, né? A gente percebe isso, eu falei do meio ambiente do trabalho, mas imagine que a gente está o tempo todo em contato com substâncias, né? Ar, terra, enfim, o sol que nos aquece. Então, é isso, a gente vive dentro de um contexto ambiental, né? E é óbvio que trabalhar isso dentro das escolas acaba sendo isso, muito temático, né? Semana do Meio Ambiente, alguma outra campanha de coleta de lixo, trabalho com recicláveis, né? Mas existem políticas que são propostas para isso. Talvez a mudança estrutural seja realmente numa metodologia que seja um pouco mais eficaz, né? Que tenha mais etapas de conversas, de rodas de conversa com as crianças, enfim, com os adolescentes, para que a gente possa realmente multiplicar o conceito do bem viver
com o meio ambiente que nós temos. Mas lembrando sempre, principalmente no estado como o nosso, aliar isso sempre com a sustentabilidade e com o viés econômico. A gente não pode perder isso nunca de vista, né? Eu penso que uma parte do negacionismo também passa por aí, por acreditar que só uma dessas facetas é a melhor. Né? Não existe. Existe uma simbiose, existe uma sinergia, existe uma necessidade de equilíbrio entre todas essas forças para que a gente possa avançar. E tem outro, às avessas, né, um negacionismo às avessas, que é aquela que também, eu também não concordo com esse radicalismo, porque é o desenvolvimento econômico que provoca tudo de ruim que tem aí. Não é bem assim, aliás, não é bem assim não é nada assim. As pessoas tendo a informação fidedigna, a informação com embasamento, porque senão daqui a pouco vamos demonizar aí o desenvolvimento econômico. Agora, tem que ter a consciência sustentável, né? A consciência da sustentabilidade. Eu acho que a coisa bem equilibrada, a gente consegue, inclusive, um meio ambiente equilibrado. Equilibrar, inclusive, para a gente não ter causas consequentes aí, muito graves. Por exemplo, a cada ano que passa, você percebe, ainda mais numa cidade como Cuiabá, que está muito mais quente, está terrivelmente quente. Então é sinal de que alguma coisa está fora da ordem. Eu, particularmente, leigo que sou, não sei explicar a que se deve isso, mas eu sei que se tivesse tudo ok lá, não é? Nas nossas florestas, com o nosso ambiente, com a nossa consciência ambiental, né? Não teríamos esse agravamento que estamos tendo aí, e que pode piorar para o nosso desespero. Eu vou ter que ir para o intervalo comercial, não é? Então, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens também, alguns vídeos dos trabalhos que a gloriosa Cibele Madalena tem comandado lá no IBAMA, trabalho que vem sendo feito e muito mais informações aqui no seu programa Opinião. A gente volta no instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião de segunda-feira. Hoje aqui entrevistando a Cibele Madalena, filha da dona Esther. E ela não falou o nome do pai dela, porque ela deve estar na bronca com o pai dela. Nada, João Francisco. Seu João Francisco. Isso. Está firme e forte. Papai? A mamãe? Os dois Papai estão... faleceu agora no mês de março. Mas ele, da última vez que você estava aqui, ele estava vivo, não estava? Estava. Foi no mês de agora no mês de março. Que tristeza. Mas estamos bem, assim, conscientes da vida que ele tinha 80 e poucos anos, 83 né? Você tinha falado da outra vez. Isso. Mas que tristeza. Foi sim. Meu Deus do céu. Mas a mamãe está bem, graças a Deus. Um beijo para a mamãe. Um beijo, dona Estela. Eu não sabia, estou triste agora, porque da outra vez mandei um abraço e um beijo para ele também aqui no programa, né? Que Deus o tenha em bom lugar lá, né? Força aí, viu, dona Estela? Porque assim a vida... GD, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, TCE-MT, disponibilizou uma plataforma digital para receber os contratos de empréstimos consignados firmados entre instituições financeiras e servidores públicos. A criação da plataforma foi determinada pelo presidente do órgão, conselheiro Sérgio Ricardo, após reunião realizada com as instituições na última quinta-feira, dia 12. Conforme deliberação da mesa técnica que apura o superendividamento dos funcionários públicos no Estado, os documentos devem ser enviados pelas empresas até o dia 30 de junho. Abre aspas. Essa ferramenta vai garantir ainda mais segurança e controle na análise das informações. São 62 mil contratos ativos e precisamos saber o valor, a taxa de juros e quantos anos da vida o servidor está comprometendo. Fecha aspas, disse o presidente do TCE. Dá um clique aí no GD, www.gazetadigital, tem mais informações sobre... Aliás, amanhã tem uma audiência pública na Assembleia para tratar disso, em especial da capital
Consig, que é uma das principais empresas financeiras aí envolvidas. Outro destaque do GD, o governador em exercício Otaviano Pivetta, do Republicanos, criticou a nova proposta do governo federal de tributar investimentos antes e isentos de imposto de renda, o IR, como as letras de crédito imobiliário, LCI, o do agronegócio, LCA. A medida foi comunicada na última semana e enfrenta reprovação. Em entrevista à imprensa, nesta segunda-feira, dia 16, o gestor, no caso Otaviano Pivetta, pontuou que a insistência em aumentar a arrecadação demonstra falta de disposição para enfrentar o verdadeiro problema e o excesso de gastos públicos, segundo ele. Ele continua dizendo o seguinte: o governo federal, desde o início, tenta de todas as formas aumentar a receita, mas nós aqui em Mato Grosso, desde 2019, quando começamos o governo, quando começamos a governar com Mauro Mendes, fizemos diferente, cortamos despesas. Essa é a medida mais simples de todas, só que exige vontade política, fecha aspas, declarou Pivetta em tom de crítica. Dá um clique aí, ó, mais detalhes sobre essa informação aí, lá no GD, www.gazetadigital.com.br. O governo, aliás, o governo central encaminhou, tem, pelo menos hoje ainda, está tendo tramitação de 3 propostas polêmicas e que a primeira parece que já caiu, que já estou com resistência de derrubar, mas tem mais 2 polêmicas lá, dentre elas aquela que quer acabar com o trabalho nos finais de semana, que pretende interferir nisso, inclusive, né? Ou seja, e está enfrentando resistência porque justamente num mundo globalizado, num mundo onde não para, nada para, não é? Imagina uma loja de conveniência, um supermercado onde emprega muita gente. Enfim, tem isso sendo discutido lá hoje, tem muito mais. E o Otaviano Pivetta, governador, eu estou na bronca com o senhor porque eu ligo para o senhor, aí o senhor atende e aí daqui a pouquinho eu te retorno e daqui a pouquinho eu te ligo e aí a gente não acaba não conversando. Eu preciso muito que o senhor aceite o convite para vir aqui falar conosco no programa Opinião, não é? Sobre tudo que tem aí. O senhor não é decorativo, mesmo quando o Mauro Mendes está por aqui, o senhor tem a sua contribuição na parte da educação, por exemplo, com as parcerias público-privadas, enfim, tem muita coisa acontecendo. E falar de política também, já que o Republicanos é um partido que parece que está prometendo vir com tudo em 2026. O senhor, inclusive, Mauro Mendes saindo para o Senado, isso deve assumir o governo, como é que vai ser, você vai disputar a reeleição, tudo isso e muito mais. Estou aguardando o seu posicionamento. Já pedi pessoalmente, já pedi por telefone para a moça que trabalha com o senhor também aí, a sua ajudante de ordem. Então, vem aqui, o senhor já veio aqui conosco umas 2 vezes, vamos prosear mais um cadinho aqui no nosso programa Opinião. Lorenberg, essa questão aí que o Pivetta alega, chega uma hora, eu não sei qual que é a sua opinião, mas chega uma hora que a gente fica assim, poxa, mais arrecadação, só arrecadação, só arrecadação. Essa bronca do Pivetta aqui, com base no que ele argumentou aqui, pelo menos no que eu penso, tem razão de ser. Por quê? Porque aqui no Estado já deu demonstração, faz o serviço de casa, corta gastos, já temos um meio caminho andado, ou não? Paulo e amigo telespectador, veja, eu acompanhei bem a leitura e já tinha lido antes. O governador em exercício falou que defende o não aumento de impostos. Mas vamos relembrar um pouco, rapidamente. No ano de 2019, lembra, governador em exercício, mandou-se um projeto para a Assembleia Legislativa taxando pensionistas e aposentados em 14%.
saindo completamente fora do que defendia o governo nacional, que taxava até 11%, enquanto Mato Grosso, só o estado de Mato Grosso, cobra e cobrou 14% de aposentados e pensionistas. Então, é bom a gente também lembrar dessas coisas também. Um outro ponto que é bom a gente relembrar sempre, veja, a gente está no Estado democrático. O que é a política? A política é o confronto de segmentos da comunidade ou da sociedade que têm interesses completamente diferentes e divergentes. Portanto, os desejantes estão sempre batendo um contra o outro. Quando um desses segmentos tem contra si direitos que eles imaginam ter subtraído, eles reclamam. Mas quando os direitos subtraídos são de outros segmentos, aquele segmento privilegiado não reclama. E aí entro para concluir mesmo. Infelizmente, o Congresso Nacional perdeu a grande oportunidade que teve do mundo, mas do mundo, de repensar a questão tributária no Brasil, porque ele não trabalhou o que é mais importante de tudo: mexer com a chamada desigualdade na cobrança de impostos, quando se teve lá a reforma tributária. O Congresso Nacional fez de mudo, fez de desentendido e fez de cego. Moral da história, nós estamos pagando o preço da insensibilidade, da irresponsabilidade e da falta de coragem do Congresso Nacional. Agora tem a reforma tributária que vai entrar em vigor em 29 ou 30? 30, né? Eu acho que é 30. E vem abacaxi enorme aí, tá todo mundo com empolvorosa por conta disso aí. Essa questão que eu penso e é opinião muito, né? Mas, com tudo isso, o governo central deve... Essa não é um conselho do Piveta. Todo mundo fala de bom senso, fala isso. Vamos conter gastos, vamos parar de gastar, vamos enxugar a máquina. Não precisa nem fazer a tal reforma administrativa, só fazer o seu próprio exemplo. Só fazer o seu próprio exemplo. Teve a informação hoje, divulgada oficial hoje, que só no enterro do Francisco, Papa Francisco, lá 2.400.000 reais de gastos de viagem e hospedagem e translado, sabe? Foi gente que nem... Foi até ex-presidente da Câmara, ex-presidente do Senado. Precisa disso. O glorioso Donald Trump, mostrou como que se faz. Fui lá, levou sua esposa, Milei, o da Argentina, é outro também que levou sua esposa. Então, assim, dá para fazer, dá para dar o exemplo, pelo menos, né? Agora, taxar IOF, tá lá, vai levar na tarraqueta, porque a informação que tem de bastidor é que eles vão recrudescer e vai ter reviravolta nisso aí, e não vai... Essa e outras matérias também que estão lá, nessa semana, inclusive, porque tem um feriadão que vem aí, então, entre hoje e até amanhã, de muita coisa vai rolar lá, e o governo e o Haddad viajando de férias. O Opinião está entrevistando hoje aqui a nossa gloriosa Cibele Madalena, que está aqui conosco em nome do IBAMA. Antes de chamar o Lorenberg, tem uns vídeos aí, vamos começar a ver esses vídeos, senão não vai dar tempo para nossa entrevistada. Vamos colocar na ordem que tem aí, o Gabriele, vamos colocar aí ela vai comentando aqui conosco, aqui, por favor. Esse aí. Isso, foram as apreensões que nós fizemos lá. Aquele primeira foto é o registro de fósseis. Veja, os garimpeiros estavam fazendo, além da extração irregular de minérios, também a retirada de fósseis de dentro de uma área que os indígenas chamam de dinossauro, né? Essas imagens aí são as imagens que a gente fez no Rio Telespires, algumas imagens da beleza e da pujança desse espaço tão belo, terra indígena Caiabi. Isso é dessa operação lá no Exatamente, Telespires, essa né? imagem do dia 12 agora de junho. Olha só, e aí? Aí também, aí é um procedimento de destruição da balsa lá ao fundo, né? Destrói como isso aí? Com explosivos. Com explosivos, Muitas das pessoas às vezes até argumentam, mas o IBAMA destrói. Eu estava dizendo sobre isso, né? Sobre a nossa prerrogativa de destruição.
e fica parecendo que a gente está causando mais poluição do que necessariamente, eu ia né? perguntar. Não, mas a ideia é do poder dissuasório Destrói mesmo. em que local ali? No próprio leito do rio? Exatamente, exatamente. E aí a gente Mas depois... e os peixinhos, coitadinhos deles? Enfim, a gente faz a medida de que é necessária a explosão para poder... O menor impacto possível. Exatamente, para poder cessar com o dano, né? E essa imagem aí que eu estava dizendo que eles estavam fazendo coleta de fósseis, veja só, de dinossauros, né? Para vender, só. veja. Além do minério que eles estavam extraindo, eles também foram flagrados com esses fósseis. Veja o tamanho da caneta lá, como medida de... Grande, né? Enorme. Me parece que mandíbula, que o colega registrou, que registrou, falou, é a mandíbula de um dinossauro que foi aí encontrada dentro do leito do rio Telespires e que estava sendo levado para poder fazer comercialização no mercado negro, entre aspas. Olha só, tem mais vídeos ainda? Só para saber aqui. Se não tiver, me fala. Não, acabou, né? Beleza. Me conta aqui uma coisa. Isso, o que o IBAMA soube, o que a fiscalização do IBAMA soube, que fez esse pool de forças aí, inclusive com a própria Rotan? BOP, com o próprio Polícia Militar, não é? E deu nessa operação aí. E aquelas que a gente não está sabendo. E aí, eu queria que a Cibele, antes de chamar o Lorenberg aqui, dissesse como você que está assistindo ao programa Opinião, em qualquer canto, inclusive pela internet, pode denunciar. Porque essa operação aí, na Reserva Caiabi, nasceu de denúncia. Faça o mesmo. Paulo, mas e depois os caras vão descobrir? Não vão descobrir, porque lá a sua identidade fica sob o mais absoluto sigilo e você vai estar contribuindo com a fiscalização no meio ambiente. Como que a pessoa pode fazer, Sibeli? Excelente, eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente chamar as pessoas para poder contribuir mesmo conosco. O telefone é o 0800 061 8080. Esse telefone ele é um canal disponível para o cidadão, ligação gratuita. Também é possível fazer isso pelos canais Fala BR do governo federal. Como o Paulo disse aqui, as denúncias elas são sigilosas, elas são garantia, né, de que você pode contribuir conosco sem que não haja nenhum tipo de retaliação, né? E se houver alguma necessidade, na nossa página também do IBAMA, existem os canais diretos com a nossa superintendência, os nossos e-mails, garantido sim o sigilo e garantido que a gente consiga efetivar as ações de fiscalização. E aí tem a repartição de competência, né? Se porventura não fomos nós que atendemos, por ser uma demanda que seja voltada para o município, para a própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a gente faz esse repasse, porque você estava falando, Paulo e Lorenberg também, sobre as questões de a gente fazer publicização, enfim, do que é o CINIMA, né? Que é o Sistema Nacional de Informações Ambientais e que a gente compartilha com os municípios, que compartilha com o Estado e que é importante também a gente dizer, existe essa necessidade da gente repartir as competências para garantir maior efetividade na nossa ação de fiscalização. Perfeito. Só repete o número 0800... 0800 061 8080. 0800 061 8080. Grave esse número, eu vou pedir depois, para o próximo bloco, se tiverem como colocar aí no rodapé, que eu vou daqui a pouquinho para o intervalo comercial. Coloquem, por favor, aí, porque você denunciando e as coisas vão acontecer, né? Lorenberg. Superintendente, agora eu gostaria também de uma outra reflexão da senhora. Está circulando, está tramitando no Congresso Nacional, ainda está na Câmara, o PL 3339 do ano passado, 2024. Ele foi apresentado no dia 27 de agosto de 2024. Ele altera a Lei 9.605, de 98, que fala sobre os crimes ambientais, e a Lei 12.651, de 2012, o Código Florestal, para caracterizar circunstância agravante à prática de infrações que dificultem a plena prestação de serviços públicos em concurso de pessoas, aumentar penas para crimes de incêndio em floresta. Particularmente, eu gostaria muito da reflexão da senhora sobre um trecho desse projeto, e eu destaquei aqui.
que vai mexer exatamente com o artigo 38 da Lei 12.681. Essa alteração diz o seguinte, parágrafo 5º, aquele que fizer uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, ficará proibida de contratar com o poder público, receber subsídios, subvenções ou doações permanentes da administração pública. Esse é o que diz a alteração nesse artigo. Como o Lorenberg fez uma pergunta quilométrica, daquelas, não que não seja importante, aliás, mais importante do que quilométrica. E por ser importante, eu vou ter que chamar o intervalo comercial para que a nossa superintendente do IBAMA possa responder com mais tranquilidade e eu não a interrompo. Eu não a interromperei, né, no caso. E por isso eu vou chamar o intervalo comercial, a gente volta num instante só. Pois bem, a gente retoma aqui o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, último bloco. O meu amigo professor Lorenberg, que me atura aqui, ele não gosta muito de mim, porque depois de 5 anos ele fica com raiva de mim, às vezes, ou não fica? Fico nada. Fica não, né? Ele fala que nunca ficou com raiva de mim em 5 anos. Eu não sei se ele não fica não, porque às vezes eu apurrinho ele aqui. Mas é meu amigo mesmo assim, independente de qualquer coisa. Meu indispensável amigo, quem eu aprendi a admirar muito nesses 5 anos aí, mais do que eu já admirava. Então, Lorenberg deixou uma pergunta aí no último bloco para Cibele Madalena, superintendente do IBAMA. Você lembra da pergunta? É sobre o projeto de lei, né? Por favor. Então, a gente teve uma alteração de norma agora recente, também foi do ano passado, que estabeleceu o PEMIF, né? O Plano de Manejo Integrado do Fogo. Essa alteração já trouxe alguns reflexos, inclusive com responsabilização mais efetiva para os produtores rurais, né? A multa, ela cresceu um pouquinho de valor, né? E teve a criação de um artigo que é para aquele que deixa de executar esse plano de manejo integrado de fogo, que inclui aceros, inclui um trabalho mais efetivo, né? A vizinhança, a multa variando de 5 mil até 10 milhões de reais, se aquele produtor rural deixar de atender, por exemplo, a nossa notificação. Esse ano nós fizemos 1.500 notificações, todas por edital, para garantir que os produtores, principalmente do Pantanal, possam já começar a trabalhar com o PEMIF, né? Mas a alteração que você falou, ela conversa com outras, né, que estão sendo pensadas. Inclusive o governador Mauro Mendes, numa das vezes em que esteve conosco lá, no Pantanal Mato Grossense, né, sou mato-grossense, nós estivemos lá em Campo Grande, ele falou sobre a possibilidade de alguma forma, de que os produtores pudessem perder a propriedade, né, se eles deixassem de atender, por exemplo, as normas ambientais. Então, é uma tendência que a gente verifica desse recrudescimento mesmo da legislação ambiental. E se realmente for assim, a gente espera que haja realmente, porque ano após ano, o fogo ele tem sido, né, os incêndios florestais têm sido para nós um grande problema, né? A gente sabe que a dinâmica do fogo, principalmente para o Cerrado, para o Pantanal, é natural, né? Então a gente tem que saber usar. E essa política de manejo integrado do fogo prevê exatamente isso, que a gente tenha o acero e também tenha o combate aos incêndios florestais, mas também veja que as queimas prescritas sejam uma metodologia eficaz, né? A gente, no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, a gente sabe que reduziu bastante o número, né, de incêndios provocados, digamos assim, porque a gente diminui a biomassa, né? Então, provavelmente, não sei se vai passar, né, se a tramitação vai acontecer tão rápido assim, mas eu vejo com bons olhos quando a gente tem essa possibilidade de dizer para a população também que aquele produtor, ele é um produtor que se preocupa com o meio ambiente, ou, quando não, que eles realmente não recebam os incentivos, né? Que é isso que para nós é o mais importante, que a gente consiga selecionar, né? E aí ter a legislação ao nosso lado para poder dizer, olha, esse produtor é um bom produtor ou aquele produtor realmente não merece receber linhas do governo federal ou de outras linhas que possam, de alguma forma, também trazer para a sua propriedade algum benefício. Então, eu vejo com bons olhos, sim. Respondeu a pergunta que Lorenberg, da lei que você citou aí? Do projeto. Do projeto, na verdade, não é lei ainda.
Ô Cibele, aliás, você que está assistindo aí, você está vendo aí que está na tela aí o glorioso número de denúncias, 0800 061 8080, denúncia sobre crimes ambientais lá no IBAMA. A gente vai frisar esse número porque tem também o portal, né? Lá você citou também o Fala BR. O Fala BR. Tudo você vai encontrar mecanismos, meios de fazer denúncia. Esse aí é um dos mais fáceis, 0800 061 8080. Você vê essa situação lá do pessoal lá no Telespires, a operação surgiu de denúncias, importante. Vamos ajudar a preservar aí o nosso meio ambiente. Eu quero falar da Operação Pantanal porque vem aí o período de estiagem e, rapaz, está todo mundo em polvorosa, porque o ano que vem já queimou muito. 2020 queimou mais, salvo engano, parece, pela estatística. Mas a gente não quer que nem a gente reproduza aquilo que houve de danos ambientais que houve em 2020, nem em 2024 também. Como que está sendo organizado o trabalho pelos lados do IBAMA e também que investimentos, se é que você me entende, está sendo disponibilizado para o trabalho neste ano aqui no Mato Grosso? Esse ano a gente já começou a contratação dos brigadistas, agora no mês de maio, né? Nós contratamos 334 brigadistas, que estão distribuídos em 16 brigadas, sendo 7 no que a gente chama de eixo Cuiabá, né? E mais 9 no eixo do Araguaia. Lembrando a população que as nossas brigadas, elas são sempre instaladas em territórios protegidos, né? Então, o nosso foco é em terras indígenas e também em projetos de assentamento. E existe uma cadeia de coordenação que no Mato Grosso existe um comitê estadual do fogo, né? Que fica situado aqui no Batalhão de Emergências Ambientais e a gente acaba tendo um compartilhamento de informações para garantir uma maior efetividade. Mas as nossas 16 brigadas, então, essencialmente instaladas em territórios indígenas e 2 em assentamentos, e contratação também de brigadistas indígenas. E a ideia é que a gente faça esse trabalho, primeiro, como eu disse, do manejo integrado do fogo, né, que eles já estão fazendo queimas prescritas nos territórios, e na sequência iniciem o trabalho de combate e, ao final, é um trabalho que a gente também faz de recuperação de áreas, né, com produção de mudas, que possam, de alguma forma, contribuir para que aquelas áreas que fossem atingidas possam ser recuperadas. Então, o trabalho das brigadas, ele inicia com a prevenção, com o combate e, ao final, com essa recuperação das áreas degradadas. A Geisiele está aqui acompanhando o programa Opinião, no grupo do Zap daqui, né, mandando um beijo para todo mundo que está assistindo. Tem também aqui acompanhando aqui eu falei Geisiele, tem a Antoniele também. A Antoniele está acompanhando o programa Opinião lá no bairro Jardim Imperial, aqui em Cuiabá. No grupo também aqui, a Lúcia Ferreira, Pedra 90. Obrigado pelo carinho de vocês aí, né? A Carla Paloma está assistindo também a gente no CPA 2. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Você não respondeu sobre isso aqui. Quanto sobre de investimento. Eu não tenho valores assim de cabeça, mas cada brigadista recebe em torno de R$ 1.800, né? E aí a gente tem os coordenadores de brigada, então assim, é um investimento que eu acredito que chegue em torno de uns 2 a 3 milhões de reais só para 6 meses de contratação, né? O trabalho é coordenado, é coordenado. O trabalho tem cooperação, é conjunto, existe um trabalho conjunto com o Estado, por exemplo? Sim. Esse Comitê Estadual do Fogo que eu estava mencionando, ele é comandado... Quem que está ali nas É o Batalhão de Emergências Ambientais que faz todo esse trabalho digamos assim, de coordenação, mas tem assento, né? O Corpo de Bombeiros, o IBAMA, o ICMBio, as polícias ambientais. E a aplicação da multa? Eu fico pensando assim, é um trabalho conjunto, quem aplica a multa? O Estado ou é a União? Essa é uma pergunta excelente. Eu estava falando de repartição de competências, então, aquelas propriedades rurais efetivamente atingidas, elas podem ser multadas, né, propriedades rurais fora dos territórios protegidos, pelo batalhão, né, pelo Corpo de Bombeiros, pelo Batalhão Ambiental e pela própria SEMA, né?
porque eles têm prerrogativa e competência para atuar nas propriedades rurais. O IBAMA, ele atua dentro das suas áreas de competência, que no caso são as terras indígenas, as unidades de conservação em parceria com o ICMBio, e se tiver atingimento em projeto de assentamento também é de nossa competência. Então a gente fica distrito às nossas áreas federais, e aí as propriedades rurais que estão fora desse território são de competência do Estado. É verdade que aquele indígena, ou aquela comunidade indígena que faz acero lá para... Dizem que aquilo lá é feito de forma legal, né? Que eles têm vamos chamar, liberação legal para fazê-lo. E tem mesmo? Sim, esse PEMIF que eu estava me referindo, que houve, na verdade, uma consolidação de tudo dentro dessa nossa política nova, né, do manejo integrado do fogo. Ela garante que nos territórios indígenas eles possam fazer uso do fogo para esse manejo. Mas isso não pode o vento e levar? Aí eles têm o nosso, digamos assim, a nossa coordenação para poder fazer no horário certo, do jeito certo, para que não aconteça esses eventuais desastres, né? Então, eles são bem orientados por nós, né? Nessas brigadas onde nós temos esse trabalho, eles já têm isso como rotina, né? Mas nos outros territórios também a gente faz com um certo chamamento. Por falar em trabalho conjunto, não é? A secretária de Estado de Meio Ambiente, a Maureen Lazzaretti, vai estar conosco aqui no programa Opinião, dia 30. Falei com ela, está marcado para o dia 30. Também vamos falar sobre essas questões todas aí, não é? Essa cooperação, inclusive, com o IBAMA, que eu sei que está funcionando, porque o próprio governador do dia estava falando, eu perguntei para ele, disse que sim, que está funcionando e isso é muito bom. Professor. Superintendente, a senhora falava numa resposta, não a anterior, mas antes da anterior, e no primeiro bloco, no começo, na primeira resposta que a senhora nos deu, falava exatamente da extração de ouro em terras indígenas, que foram apreendidos barcos, depois destruídos esses barcos, com valor de 2 milhões de reais cada barco, mas a senhora também falou em multas. Ali o IBAMA aplicou a multa. E aí vem a minha indagação. O IBAMA, ao multar esses infratores, também faz a cobrança dessas multas. Se faz as cobranças dessa multa, qual é o período dessa cobrança? Porque nós não podemos perder de vista que a prescrição da multa são apenas 2 anos. E que tem direito de recurso, né? Então tem que obedecer à fase recursal. São 2 anos. Assim, eu sempre recebo esse tipo de pergunta e esse questionamento é muito válido, né? A gente tem algumas etapas no processo que, logicamente, alongam, né, o processo sancionador. E hoje ele é centralizado em Brasília, então a gente faz a aplicação, instrui o processo, a fase de defesa, e aí esse processo ele é centralizado no nosso Centro Nacional do Processo Sancionador, e aí as autoridades julgadoras do Brasil inteiro julgam esses processos. Aí a gente tem a fase do recurso, que pode ser que caia para o presidente ou para alguma autoridade que ele designe. E muitas vezes realmente as multas prescrevem. Mas a gente tem assim conosco que o caráter pedagógico da multa ele é apenas uma das facetas, né, da responsabilização administrativa. Eu estava falando sobre reparação do dano, sobre a questão da produção de mudas. Talvez hoje essa seja a maior das nossas agendas, né? Reparar o dano ambiental. Tentar, de alguma forma, sensibilizar as pessoas para que elas, de alguma forma, possam conduzir a regeneração natural para que a gente tenha ganho efetivo, né? Estudos do Tribunal de Contas da União dão conta de que cerca de 1% das multas do IBAMA são cobradas, num universo de mais de 120 mil processos administrativos. São cobradas ou recebidas? Cobradas, efetivamente cobradas e recebidas. Ah, né? Recebidas também? Sim. Então, esse é um universo muito pequeno, né? A gente tem atuado de forma mais efetiva. Temos trabalhado com inteligência artificial para poder garantir o julgamento mais rápido, fazendo análise dos processos. Isso está sendo melhorado para que a gente consiga garantir, de fato, que essas multas sejam cobradas. Mas a população nos cobra também, porque a variação das multas é muito grande, né? O decreto 6.514 prevê multas de R$ 50 a 50 milhões. Nesse universo, tem multas que realmente são impagáveis, né? Se a gente fosse pensar assim. Mas não podemos negar isso, que a prescrição acontece, que a gente tenta melhorar o processo, mas, como eu disse, a reparação do dano para nós é a nossa grande mensagem para o futuro. Perfeito.
Olha só, eu vou repetir antes de encerrar o programa o número para que você denuncie. Não vai ser identificado, existe todo um trabalho de sigilo. Então, está aí na tua tela, glorioso o Alan, sim, esse botafoguense colocou aí, o 0800 061 8080. Diz que denúncia do IBAMA, 0800 061 8080. Sibeli, eu quero agradecer a você por ter vindo. Uma pinceladinha só, eu fiquei intrigado com uma coisa aqui, eu queria que você respondesse em 1 minuto, Sim. por favor. Vamos lá. Vocês fizeram a destruição de balsas lá no Rio Telespires. Certo. Não existe uma legislação federal que pudesse fazer com que esse equipamento pudesse ser útil a alguma comunidade de agricultores, ou como existe no estado essa discussão, o cara vai lá, crime ambiental, destrói o trator. E aí tem gente que defende, e a lei, existe legislação para isso, que defende a doação para um bom uso. Não existe isso uma lei federal para isso? Então, a nossa lei, né, de crimes ambientais, o decreto prevê essa possibilidade de destinação com doação. Mas quando se trata de crime ambiental nessa monta, e aí eu te pergunto, que utilidade seria uma balsa como essa, que está prontamente preparada só para extração? Não né? sei, parte da hipótese de alguma comunidade que esteja isolada, por exemplo, São Pedro, tem um São Pedro das Quantas aqui, que na região do Pantanal ali, que quando chove, então, de repente, serviria... É que ela está totalmente adaptada só para extração. Entendeu? Então é por isso. É por isso. Então, ela não serviria para mais nada. Mas a gente tem, sim, várias prefeituras cadastradas para receber caminhões, tratores, aquilo que for útil para a comunidade, e em especial para as prefeituras, a gente tem feito essa destinação. Comida, por exemplo, arroz, quando tem apreensão, também Ótimo. Carne. Então, tudo isso é destinado, a gente tem programas de destinação. Só que quando se trata desse tipo de bem que já está adaptado para o crime ambiental, a gente realmente tem que destruir. Destruiu. Sibeli Madalena, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa Opinião. Esse espaço continua a postos para bem informar, viu? Um beijo para sua mãe, dona Estela, Obrigada. um abraço para o seu marido, que não sei o nome, mas que você sabe, eu acho que você sabe o nome dele. Qual que é o nome dele? Silvanei. Se esquecesse seu nome aqui, Silvanei, no mês do nome dos namorados. Um abraço, Silvanei. Fique bem à vontade, esse espaço está bem a postos para bem informar. Para mim, sempre um prazer estar aqui com vocês, uma noite sempre muito agradável quando eu venho aqui. A gente também, a recíproca é verdadeira. Obrigado, viu, a vocês que estão acompanhando o programa e a programação da Rede TV. Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. O secretário de Obras do município de Cuiabá, Reginaldo Teixeira, me confirmou aqui no Zap. Ele vai estar conosco amanhã aqui às 19h30. Então, até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.